Amém, amados. Deus abençoe. Você, amado, pode abrir a sua Bíblia em 2 Reis. Nós vamos caminhar aí desde o capítulo 6, tá bom? 2 Reis, capítulo 6. Nós vamos estar caminhando juntos nessa manhã, ministrando o tema da mensagem, né? Ou melhor, o título da mensagem. E também o tema é a Síndrome de Geazi, tá bom? Se você quiser anotar, depois você pode ter essa mensagem gravada também. 2 Reis, capítulo 6, tá bom? Nós vamos falar sobre a Síndrome de Geazi. A palavra síndrome, na realidade, é uma soma de sintomas, uma soma de atitudes, uma soma de circunstâncias na vida de uma pessoa, né? Então, aí acaba se dando o nome de uma síndrome, né? E nós vamos falar de Geazi. Por quê? Existem alguns personagens na Bíblia que são muito interessantes, eles são muito ricos em ensinamentos, em lições para nós, mas eles passam às vezes desapercebidos, porque normalmente eles estão ao lado ou atrelados a alguém de muito poder, de uma ação muito eficaz de Deus, de alguém muito determinado, com um carisma muito alto, muito forte. E às vezes, então, eles estão ao lado e acabam passando desapercebidos, mas eles têm grandes e fortes lições para nós. Eles nos ensinam pela sua trajetória, pelos seus erros, às vezes, né? Porque é muito bom aprender com o erro dos outros. Eu não sei se você prefere aprender com os seus próprios ou aprender com o outro. Não é melhor aprender com o outro? Né? É melhor olhar aquilo ali, eu não quero repetir na minha vida. Ou dizer assim, isso eu não quero mais fazer. A dor é bem diferente, né? Você pode auxiliar alguém quando está ferido e você pode esperar se arrebentar todo para alguém socorrer você. Melhor é ser o bom samaritano do que ser o cara arrebentado lá no chão, não é? Qual que você escolhe, né? Eu quero tanto ser socorrido por alguém quando estiver todo arrebentado. Quem quer uma experiência dessa? É um masoquismo tremendo, né? Assim, todo quebrado, né? Ser colocado desacordado em cima do jumentinho e levado na pousada, né? Eu prefiro ser o cara que ajuda o outro, né? É muito melhor. E Geazi, irmãos, eu quero levar você a caminhar um pouco aqui. É interessante esse homem, esse rapaz de muitos privilégios, de muitas lições. Eu, estudando um pouco a vida dele, notando algumas coisas interessantes, que eu creio que às vezes nós temos isso na nossa vida, precisamos vigiar, se não há um Geazi meio, às vezes, tentando se manifestar na nossa vida, na nossa história. Mas Geazi, para mim, ele é o paralelo, é o correspondente ao Judas do Novo Testamento. Geazi tem o perfil, a personalidade de Judas, só que no Velho Testamento. Geazi teve teve vários grandes privilégios na sua vida. Ele foi escolhido, ele foi apontado, ele foi separado, assim como Judas, assim como vários outros discípulos de Jesus, para ser um sucessor, para dar continuidade a um grande ministério profético. A um ministério profético, então, que termina com o seu mestre, o Eliseu. Eliseu foi o sucessor de um grande homem, Elias. Elias faz a continuidade, não só o seu sucessor. Porque fazer sucessor é fácil. Você escolhe um e coloca ele lá na fogueira. Já colocaram você numa fogueira? Você assume esse cargo aqui, você assume essa função aqui, porque eu estou indo embora, porque eu fui promovido, porque eu me cansei, porque eu estou cheio desse negócio. Toma aí e tchau. Já fizeram isso com você? É terrível. É terrível. Assim que nós casamos, né? Falo nós, que não foi só eu, né? Eu e a Nilda, né? Nós, colocar no plural, né? Nem sei se é certo no português, mas assim que nós casamos, nós fomos trabalhar num local. Quando eu chego no dia para assumir, então, a minha função, depois de 30 dias de lua de mel, olha, foi, né, amor? 30 dias, naquele tempo a gente saiu 30 dias de férias. Foi a última vez das últimas. Aquela foi para aproveitar mesmo. Depois, nunca mais 30 dias, né? Quem dera. Se pudesse, fazia 40. Não, vou ficar 40 porque eu sei que os próximos 20 e poucos anos não vai dar, né? Mas naquela época a gente era muito inocente ainda, né? Depois de um mês, né?
eu me apresento no 31º dia para trabalhar no local onde o Senhor tinha aberto a porta, para descobrir que o meu nome, então, não estava absolutamente em nenhuma área, em nenhum departamento do local onde nós íamos trabalhar, naquela organização. E eu pensei, bom, eu acho que nesses 30 dias foi muito, né? Foi mandado embora. Não me esperaram, né? Quem mandou, né? Acho que é por isso que hoje alguém não tira 30 dias, né? Tem medo de voltar e já era. Você não está mais não faz mais parte do organograma lá, não está mais no quadro. E aí a pessoa que devia, então, me passar qual era a minha função, também não estava ninguém. E aí, então, me colocaram uma tarde toda para fazer um serviço lá no refeitório, ficar catando feijão, escolhendo feijão assim, que a moça não sabia qual era a minha função em todo aquele projeto ali. E eu fiquei, meu Deus do céu, você me trouxe para cá ficar catando feijão no refeitório, tenho vergonha. Tenho vergonha, eu vou lá para a roça, vou pegar uma enxada, vou lá para a roça de milho, vou para algum lugar, cavar buraco, porque tinha toda aquela estrutura lá, né? E ela falou, não, você espera aí que logo... E ela também ficou meio assim, né? O que será que esse cara vai fazer? E eu não sabia da surpresa que Deus tinha me preparado ali, né? Era uma associação mais ou menos como essa, uma fogueira, e não era uma fogueira santa, era uma fogueira com gasolina mesmo, né? E era só puxar o pino da granada. Então, de repente, quando chegou, então, depois de no final da tarde, a pessoa que ia me passar o serviço, disse assim, você sabe qual é a sua função? Eu falei assim, não sei, mandaram, eu fiquei catando feijão a tarde toda aqui, achei ridículo isso, né? Mas estou aqui. Falei assim, você vai ser o administrador geral da propriedade. Eu estou indo embora, toma aqui a pasta e tchau. E virou as costas e me largou lá, né? E aí entraram mais de 120 pessoas para gerenciar, administrar, e aí falaram assim, agora ele é que manda em todo mundo aqui, tchau, e foi embora e me largou lá. Irmãos, isso é uma baita de uma fogueira, porque todo mundo vai testar você, todo mundo vai querer ver se você é mesmo digno de receber aquela sucessão ali, digno de estar na frente daquele trabalho. Aí vem todos os testes possíveis, os testes legais e também ilegais da história, né? Uma sucessão é uma coisa complicada. Não sei se você já passou por isso. Agora, quando vem uma continuidade, então, quando acontece a continuidade, você já está, vamos dizer assim, aprovado pela sua vida naquele lugar. Josué passou ao lado de Moisés só 40 anos aprendendo. Lembra disso? Já leu esse texto? Quando Moisés, então, o texto fala que Moisés é morto, é recolhido pelo Senhor, o povo diz assim, Josué, assim como nós somos com Moisés, nós vamos ser com você, e toca aí que a gente está contigo. Foi uma sucessão muito boa aquela, né? Teve uma dificuldade, teve alguns desafios, mas isso foi uma sucessão. Agora, uma substituição imediata de última hora sempre gera um estresse, sempre gera assim um negócio meio complicado, né? Se você já passou por uma de qualquer um dos lados, você sabe o que eu estou falando. E Elias então passa para Eliseu o cajado, tanto da sucessão como da continuidade ministerial. E uma das coisas que Eliseu pede, eu estou citando esse texto aqui, para você já ver como foi a história de Geazi, ele pede porção dobrada do Espírito sobre a vida dele. É uma boa coisa para se pedir quando colocam sobre você uma responsabilidade, um ministério, a direção de qualquer circunstância ou de situação na sua vida, seja espiritual, seja ela a profissional, administrativa, você não vai se arrepender em pedir porção dobrada do Espírito de Deus sobre a tua vida, amém? Peça isso, você vai ver como vale a pena. Porque infelizmente essa não é a fala de Geazi, por isso que ele chega onde ele chegou. Ele queria outras coisas, ele jamais pediu porção dobrada do Espírito para a mesma pessoa que pediu. Para a mesma pessoa que lá no passado pediu uma visitação diferenciada do Espírito Santo de Deus sobre a vida dele. Não havia então uma sucessão desse desejo, dessa vontade de ter mais de Deus, mais da sua presença, mais do seu Espírito, mais do seu poder. Eu vejo que é esse desejo que precisa estar no nosso coração. A Bíblia diz que a boca fala
Que o coração está cheio. O coração de Geazi estava cheio de outro tipo de desejo. E nós vamos ver aqui. Nós conhecemos um pouco da história de Geazi, mas eu quero mostrar para você que no livro de 2 Reis, a história de Geazi, ela não é contada dentro da linha do tempo como nós contamos aqui. O contexto, a narrativa oriental, a narrativa do Oriente Médio, de contar uma história, de falar da vida de uma pessoa, não obedece à cronologia, ou seja, o tempo quando acontece cada coisa. Normalmente eles começam a contar a história a partir daquilo que é importante para o ensinamento. Então pode-se contar, como eu falei agora, do meu início de vida ministerial, logo após o casamento, mas toda uma série de outros eventos na minha vida eu não contei. Que fazem parte da minha história, mas vai levar muito tempo aqui até eu chegar, como eu conheci a Nilda, como que foi, como deixou de ser, quantos salgadinhos tinham na festa e coisa e tal, né? Você precisa se ater para o escopo, para aquilo que é realmente importante naquele ensinamento. Então, a história de Geazi, ela é contada, o texto, a narrativa vai à frente, depois retorna numa experiência, vai até a outra, até chegar no momento que vem o auge da sua problemática de vida, tá? Por isso que nós vamos ver a coisa indo à frente, atrás. Esse é o propósito do ensinamento, como foi colocado em 2 Reis. Capítulo 6, no versículo 15, o texto fala na guerra contra o rei da Síria, e acontece um cerco da cidade a partir de que o rei da Síria quer prender a Eliseu. Então o texto diz assim, olha, eis que o moço do homem de Deus, que aqui no caso é o Geazi, se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse, ai meu senhor, o que faremos? E ele então disse, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Veja bem que esse aqui é Geazi. Geazi era o moço do homem de Deus, vivia um processo, vivia um tempo de discipulado para que ele pudesse dar continuidade ao ministério de Eliseu. É interessante que ele acorda cedo e ele então toma um tremendo susto. O exército do rei da Síria já tinha cercado já a cidade e ele fica apavorado, chama o seu senhor e diz, olha, nós estamos cercados. Então começa ali, no momento onde o Eliseu não tinha assim, bom, agora senta aqui, abre o livrinho, abre a apostila de discipulado, procura aquele versículo lá, né? Esse é um estudo de discipulado. O discipulado aqui é como deve continuar acontecendo hoje em dia. É no dia a dia, quando o discípulo, ele olha para o seu discipulador e copia o que ele faz. Hein? Podem copiar você? É mais fácil dar o livrinho, né? Né? Aí você entendeu, glória a Deus. Pelo silêncio você entendeu. O silêncio fala muita coisa. Essa era a verdade aqui. Na hora da crise, na hora do problema, quando o discipulando realmente, né, que é o Geazi, ele se apavora, o Eliseu diz, calma. E aí então ele já entra com uma oração, Senhor, abre os olhos desse menino para que ele possa ver o que o Senhor está fazendo. Glória a Deus, né? E aí então o que acontece? Os olhos do rapaz são abertos. E ele vê o quê? Os exércitos do Senhor em volta deles. Tipo, não há o que temer. Glória a Deus, né? A visão dele foi aberta. Uma das necessidades, uma das funções daquele que é o discipulador, daquele que é o mentor, é levar visão àquele que ainda não tem. Glória a Deus, não é? Geazi estava experimentando isso, vivia com alguém que tinha visão, e aí então Eliseu só disse, olhe para o lado certo, olhe com os olhos da fé, e você vai ver que nós não estamos numa situação que não tem saída, há uma porta aqui aberta por Deus, mais são aqueles que estão conosco do que aqueles que estão com eles. Que bom, Essa foi uma lição em loco, né? Foi uma lição que Geazi teve ao vivo e a cores, no momento da luta, no momento da dificuldade. Glória, todos nós queremos ter uma experiência assim, né? Geazi teve
Muito bom. Agora, na sequência do capítulo 6, eu já preguei várias vezes aqui em muitos lugares a respeito do cerco de Samaria. Depois, então, deste cerco, que o cara vai embora, no versículo 24 fala que Ben-Hadad, um outro rei, né, mas rei da Síria, ele ajunta todo o seu exército, sobe e cerca Samaria novamente. Aí acontece todo um processo onde Eliseu está ministrando, fazendo parte daquele processo todo, e o Geazi está do lado dele. Não perca de vista que Geazi está constantemente ao lado de Eliseu. Era o moço do homem do Senhor. Ele não se ausentava, vivia colado ali, atrelado junto com ele. Como eu já ministrei esse texto, onde acontece que o pessoal está comendo uma cabeça de burro, pagando caríssimo, as mães estão matando suas próprias crianças para se alimentar, o rei de Israel diz que vai matar Eliseu, acontece então que o profeta, o homem de Deus, vem e diz: amanhã, no capítulo 7, versículo 1, amanhã a esta hora haverá comida em abundância aqui. O capitão em cuja mão o rei se apoiava diz: não acredito nem que Deus abra janelas nos céus, isso vai acontecer. E acontece, no outro dia todos têm comida em abundância, o capitão morre pisoteado na porta. Geazi está o quê? Vivendo todas essas experiências ao lado, aprendendo. Nós aprendemos por acompanhamento, por você ser o assistente, digamos assim, o estagiário, né? Presta atenção, fica aqui do meu lado e veja como eu faço. Não existe, a Vivi não está aqui, não existe pior cegueira do que aquele que não quer enxergar o que está acontecendo à sua volta. Não é verdade? Eu falo para você, eu sou pastor do Ministério Peniel há 20 anos. E eu falo para aqueles que estão na caminhada: você está vendo como eu dirijo o culto? Você está vendo como eu lidero? Faça como eu faço. Eu tenho coragem de pôr a cara a tapa. E aí você pode dizer: pastor, mas desse jeito que você faz não está muito bom não. Amém? Então vamos melhorar. Mas faça aquilo que eu estou fazendo certo. Amém? Amém. Se o cara sobra aqui no púlpito, primeira vez que eu ponho para pregar, depois vou escalar a Roberta, o cara desmaia. Eu sei porque as pessoas pregam tão bem, essa turma aí, Paula, poxa, precisa ver esse pessoal pregar, e aí a pessoa sai pregando tudo dos avessos, como a gente prega, e diz: você aprendeu com quem? Você me escuta há 10 anos, você vê como é que a gente faz, depois de 10 anos você faz totalmente ao contrário, você está do meu lado, não está me enxergando. Amém? Está entendendo o que eu estou falando? Amém. Porque quando isso acontece, você se dá conta do quê? De que a pessoa está do seu lado, mas não concorda com nada. E só está esperando uma chance de enfiar o pé no balde e dizer: agora eu vou mostrar como é que é. Não é assim? Não é? Fala alto aí. Porque você já passou por uma tribulação dessa, não é? Então, fica para você agora ruminar esse troço aí, né? Porque é no trabalho, em todo lugar você vê isso acontecer. Você pensa que está fazendo um discípulo e você está querendo cobra para te engolir. Não é assim? A menina aprende a cortar cebola lá com quem? Com a mãe, não é? Ela não fica assistindo os caras lá do programa da tarde lá que fica ensinando a picar cebola. Ele aprende em casa como é que corta o pescoço do frango, né? Você não aprendeu com sua mãe? Não aprendeu mais porque esse negócio já não tem mais, né? Compra pronto lá no mercado, né? Tudo bem. Misericórdia, né? Lá na sobrevivência, lá nós tivemos a pessoa foi matar um galo velho que arrumaram lá, viu? Francisco que aprendeu, né, Francisco? Glória a Deus. É que foi de nervoso. Essa tua irmã é forte. Deus também. É que era pro bichinho não sofrer muito, né? Pá! Rapaz! Glória a Deus. Essa irmã do Chico fazia academia, né? Pá. Lá na sobrevivência nós demos uma faca para cortar o pescoço do frango, né? Aí o Leonardo pegou um machado. Falei: não, machado não. Vai estragar o bicho, não vai dar nem para comer. Você queria dar uma machadada no frango para matar. Falei: não, isso é crueldade animal. É só cortar o pescoço. Jesus, né? As pessoas aprendem. Quando você está fazendo isso, você está procurando o quê? Continuidade, não só uma substituição. Toda substituição ela é traumática. Ela cria o quê? Comparações que às vezes são extremamente ruins, não é? Fulano não era assim, Beltrana não era assim, o fulano não fazia assim, o ciclano não fazia assado. Mas agora eu sou assim, acabou, não é? E aí enfia a goela abaixo. Agora, quando há uma transição, quando acontece uma continuidade, é maravilhoso. Era isso que o profeta estava fazendo com Geazi.
Mas infelizmente, o Geazi tem uma experiência bonita dessa. Ele testemunha todo um processo de libertação, ele vê o que é um cerco, ele vê o que é a tribulação, ele pode testemunhar do que é uma palavra despertar a fé, ativar a fé no coração do povo, e todos eles estarem comendo de uma forma boa. Ele tem todas essas experiências, irmãos, mas infelizmente o Geazi não consegue ser o sucessor, não consegue dar continuidade ao ministério de Eliseu. O capítulo 8 é interessante. O texto fala que a sunamita, ela vai durante o período da fome embora de Israel, depois ela retorna. E quando ela retorna, olha o capítulo 8, o versículo 4. O Eliseu, ele manda o Geazi dar um testemunho do que foi feito para o rei. Ele não tem problema nenhum de enviar o seu discípulo. Ele não tem problema nenhum de dizer assim, agora eu não vou, meu Deus, já é essa hora? Tá bom. Ele não tem problema nenhum de dizer, não, para falar com o rei, vou eu. Ele diz, não, Geazi, você vai e você vai levar as notícias. Jesus disse, não é? Que aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e as fará maiores ainda. O modelo de discipulado de Jesus, sabe qual é? É aquele que não coloca você numa gaiola de ouro, que não coloca você numa situação onde você tem bloqueios, travas e âncoras, que você não pode crescer e superar o seu mestre. Aleluia, você pode ir muito além. E tanto no Novo como no Velho Testamento, aqueles que entenderam e viviam no Espírito, faziam isso. E aí então agora o Eliseu diz, vá você ao rei, pode ir lá, Geazi, e leve a palavra. Está colocando ele o quê? Eu não preciso, eu não tenho necessidade dessa autoafirmação de estar diante do rei. Mas você que está sendo formado, para você é importante essa experiência. Vá lá. Que coisa boa, não é? Que entendimento gostoso, né? Porque aqui no montão é o contrário, diz assim, você não pode comer galinha gorda não, fica para trás porque é só eu que vou ter essas experiências boas. Na hora da carne moída é você, na hora do filé mignon sou eu, não é? E até o cara dividir um pedaço de carne boa com você, tu vai ter que roer muito osso. Não é assim que fazem? Né? É desse jeito, né? Não, recruta tem que dormir no chão, né? Até você poder ter direito a uma caminha, você vai ter que comer muito arroz e feijão e ralar muito, né? Não é atropelar, passar na frente dos bois, mas é o quê? É dizer assim, eu cuido de você. Eu quero que você tenha experiências boas, maravilhosas e diferenciadas, porque essa é a vantagem de estar debaixo da minha autoridade. Olha, não tem um amém? Amém. Irmão, eu não estou falando agora aqui de autoridade de um homem, da autoridade do pastor Joel, mas você sabe, se você anda fielmente debaixo da mão de Deus, o que a palavra do Senhor diz? Aquele que se humilha sobre a potente e poderosa mão de Deus, em tempo oportuno será exaltado. Porque eu acredito que quando o Geazi acordava cedo para fazer o café, para fazer os ovos com bacon lá, talvez do Eliseu, alguém talvez dizia, esse daí é o que fica aí, sabe qual é o nome que falam, né? Esse daí é o nhenhenhenhen, né, do Eliseu, esse não sei o que lá, você tá, né? Mas ele estava sendo fiel. Aí chegou um dia, que aí talvez o Eliseu diz, Geazi, põe a tua melhor roupa, faz a barba da cara aí, põe um perfume, porque hoje você vai falar com o rei, em meu nome. Aí imagina ele colocando a melhor roupa, tem a audiência marcada com Eliseu, e aí o Geazi vai representando. A palavra diz que nós somos feitos sacerdócio real, embaixadores do rei. Você é embaixador do rei, sabia? Embaixadora do rei. Você fala em nome do Senhor Jesus, não fala? Você não abençoa em nome de Jesus? Você não expulsa demônio em nome de Jesus? Você não leva a palavra de Deus, não leva alguém para Jesus em nome dele? Por quê? Porque você recebeu uma autoridade, você recebeu uma representatividade oficial em nome de Jesus. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso é privilégio. Isso é um privilégio que o mundo não compreende. E às vezes muitos cristãos não compreendem. O Geazi vai diante do rei, olha o versículo 4. Ora, o rei falava a Geazi, o moço do homem de Deus, dizendo, conta-me, peço-te, todas as grandes obras que Eliseu tem feito.
Sucedeu que, contando ele ao rei como vivificara a um morto, eis que a mulher cujo filho vivificara, clamou ao rei pela sua casa, pelas suas terras. Então disse Geazi: ó rei meu senhor, esta é a mulher, e este é o seu filho, a quem Eliseu vivificou. Olha só, o Geazi está sentado lá. Talvez o rei disse: quer um cafezinho? Quer uma água? Ah, eu quero, né? O Geazi era meio folgado, né? Você vê que depois ele pisa na bola, né? Ele, traz aí, né? Tomou o cafezinho da reserva especial do rei, está lá debatendo, falando, contando. Irmão, não é isso que você faz de Deus? Fala das grandezas do Senhor. O Geazi está dizendo: olha, o Eliseu orou e a pessoa ressuscitou. Quando você senta com alguém, você começa a falar: deixa eu falar para você o que Jesus pode fazer na sua vida. Olha, o que ele fez na minha vida foi isso. Eu vi ele operar ali naquele. Eu vi ele agir. Irmãos, você se sente humilhado quando você é um representante, quando você fala das grandezas de Deus como embaixador dele? Claro que não, né? É maravilhoso. O Geazi estava tendo todas essas experiências lindas, maravilhosas. Ah, meu Deus. Mas aí volta lá para o capítulo 5. Capítulo 5 é quando Naamã é curado da lepra. Ou Naamã, que é um dos generais do rei da Síria, vai até Eliseu, o leproso. Ele recebe uma instrução do homem de Deus. O homem de Deus assim: Geazi, você vê que o Eliseu estava estava investindo em cima do Geazi. Chegou um general, cara, 5 estrelas, 4, né? General 4 estrelas, gemado, todo enfeitado, na porta. O Eliseu diz: Geazi, você vai lá e fala. Você vai lá e leva a minha palavra, leva minhas instruções. Alguém pode pensar do lado do Naamã, tipo assim: eu queria falar direto com Eliseu. Mas Eliseu dá a Geazi a honra de falar com alguém importante, de falar com alguém que veio buscar algo sério. E as instruções quais são? A palavra de Deus. Vai lá e diga assim para ele: tome 7 banhos no Jordão e você vai ficar limpo da sua lepra. Alguém podia pegar isso com uma malcriação, né? Vai tomar banho, seu fedido. O Naamã tomou com uma malcriação. Ele falou: eu não queria falar com Geazi, eu queria falar direto com o cara. Mas eu vejo aqui 2 coisas. Primeiro, quando vem uma palavra de Deus a você, cuidado com o tom, porque não é a sua palavra, é de Deus. E use o tom que Deus mandou ter. Porque tem hora que a gente tem uma vontade de meter o tijolo no outro, né? Imagina se o Geazi já não gostava do Naamã. Vá tomar banho. Vá tomar banho, né? Ele pode ter dado uma pedrada, não sei não, né? Ou ele poderia ter dito: olha, a direção. Porque você já viu como é diferente quando você fala? Você pode falar de uma forma que pode levar ira no coração do outro, e pode falar de uma forma que traz aceitação no coração do outro, né? Não é? Você já levou dos 2 lados já isso, já. Com toda certeza. E o Geazi vai lá: vá tomar banho, e 7 ainda, porque está muito sujo. O homem foi embora indignado. Mas ali começa um processo do que vai no coração de Geazi. Apesar dele ter recebido toda essa, minha avó chamava assim, toda essa cuchara, toda essa colher de chá, né? De poder estar à frente de momentos realmente importantes, ele era inserido, ele era incluído, ele era colocado nos momentos importantes. Você vê que Eliseu não estava relegando ele só para o trabalho doméstico, só para algumas funções, vamos dizer assim, de 2º, 3º escalão. O Eliseu está colocando ele na proa toda hora, está colocando ele na zona de impacto a todo momento, aonde as coisas aconteciam, aonde coisas importantes estavam acontecendo. Coloca ele na frente do general e aconteceu uma cura poderosa. Um pouco antes, quando a sunamita, que leva o filho ao rei, ela vem até Eliseu e pede para ressuscitar o filho, o Eliseu manda o Geazi na frente com o seu bordão, que era o símbolo de autoridade. Aí já o Geazi não passa nesse teste. Coloca o bordão sobre o menino, não acontece nada. Ele volta: eu fui lá, coloquei o bordão em cima do menino, mas não aconteceu nada. E aí então Eliseu ora e o rapaz ressuscita. Ele estava vivendo todas as experiências intensas. Ele não estava sendo relegado para o 2º escalão, não. O Eliseu estava colocando ele de frente na zona de impacto para ter experiências realmente de qualidade. Irmãos, Deus quer fazer isso conosco, eu tenho certeza. Quer colocar você na zona de impacto. A Bíblia diz que Deus não nos colocou como cauda, colocou como cabeça. Amém? Você vê aqui que Eliseu não está colocando o Geazi como cabeça. Chegou o general cheio de trololó.
Ô, Jazi, vai buscar uma água mineral com gás com limão espremido, enquanto eu converso com o cara aqui. 2 pedras de gelo para mim, por favor. Sim, senhor. Sai correndo, né? Estava colocando o cara em lugar de honra. Vai lá e fala para ele tal coisa. Pode falar no meu nome. O cara vai todo exibidão lá, não é? Quem não queria, né? Ele está se acostumando. Porque para lidar com situações assim, você tem que ser monitorado, você tem que ser levado, conduzido. Tem que ter alguém por trás te dando respaldo. O Geazi, quando diz, vai tomar 7 banhos, ele diz, olha, não sou eu que estou falando, é o profeta, é o homem de Deus que está mandando. Quando você leva uma palavra, você leva a palavra de Deus, não a sua. Tem um respaldo, em nome de Jesus, não é? Há um respaldo no que você fala, há uma estrutura. Mas infelizmente aí Geazi manifesta a somatória que estava no seu coração. Aí vem a síndrome dele. Ele vê o Naamã indo embora, o Eliseu não aceitou R$1, nada daquele homem, e aí então entra a ruptura, a discordância no coração de Geazi. Ele discorda com aquilo, ele vai contra aquilo no seu coração. E o negócio é tão forte, ele sabe qual é a posição do Eliseu, que ele faz escondido. Irmãos, a verdade suporta o debate, sempre. Ele devia ter chegado até ao seu mentor, e dizer assim, Eliseu, por que você não aceitou o dinheiro? Dinheiro é bom, o dinheiro não é ruim nem bom, é a gente que diz o que ele é, não é? E aí então Eliseu ia fazer o quê? Ia ministrar, ia dizer não, porque a situação aqui não é para dinheiro, ele veio doente, ele veio enfermo, e jamais ninguém vai dizer que eu peguei dinheiro para curar ninguém, eu mantenho a minha integridade, mantenha a sua olho grande, não é não? Porque tem horas que dinheiro pode ser maldição, como pode ser bênção, depende do quê? Só do seu coração. Ele cresceu o olho naquilo, e ele já sabia da resposta, que ele já conheceu Eliseu, ele andava com o cara, aí o que ele faz? Vou fazer do meu jeito. Arrumou a peste para a vida toda dele. Ele vai lá, depois que o homem vai embora, que o Eliseu entra, ele vai, conta uma mentira, porque não tinha como sustentar nada, ele não tinha coragem de dizer assim, ó, o meu patrão não quer, mas eu até quero, se você me der alguma coisa aí, eu topo. Mas ele sabia que ele não tinha representatividade, teve medo de se expor, ó, o meu patrão, aí entrou o lobby, né, tráfico de influência, o meu patrão, que não falou nada, mas eu vou falar em nome dele, a gente acaba caindo nessas, né, diz que é Deus, mas não tem nada de Deus na nossa fala às vezes, né, o meu patrão, que não disse nada, mas eu vou dizer em nome dele, chegou um pessoal lá, ele disse que se você puder mandar um negócio aí, ele, arrumar uma pequena dádiva aí, né? Ele, pega o que você quiser. O homem estava feliz, irmão. Foi um aproveitador, né? Usurpador da felicidade do outro. Misericórdia. Aproveitou um momento de fragilidade do homem. Ele pega o que quiser aí, se serve à vontade. E o cara se serviu. Só que quando ele chega, o Eliseu está lá esperando ele. É mesmo. Olha aqui o versículo 24. Chegando ele a esta altura, tomou das suas mãos e os depositou na casa, e despediu aqueles homens e foram-se. Então ele entrou, pôs-se diante do seu senhor, e disse-lhe Eliseu, de onde vens, Geazi? E disse, teu servo não foi em nenhuma outra parte. Mentiroso, né? Olha, mentira. A mentira vai embora, né? Tem um ditado árabe que diz assim, para encobrir uma mentira, precisa de 7 mentiras. E ele já está entrando nisso aqui. Porém ele lhe disse, porventura não foi contigo o meu coração, quando aquele homem voltou de sobre o seu carro a encontrar-te? Era isto ocasião para tomares prata, e para tomares vestes e olivais, e vinhas, e ovelhas, e bois, e servos, e servas? Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti, e a tua semente para sempre. Então saiu de diante dele, leproso, branco como a neve. Misericórdia. Irmãos, o Geazi não conseguiu aproveitar nem amadurecer, mesmo tendo um grande líder e um mentor de altíssimo nível. A oportunidade não foi aproveitada por Geazi. Talvez você faria tudo diferente, né? Mas Geazi não fez não. Ele teve chance de aprender ao lado de Eliseu, aquele que foi o sucessor de Elias, aquele que tinha a porção dobrada do Espírito, mas ele não aproveitou. Quantos não aproveitaram? Aí eu falei para você de Judas, né? Sabe o que significa Judas? Judas, o que nós temos na Bíblia, é Judá. A palavra é Judá, tanto do grego como do hebraico. E significa louvor. A palavra Judá significa louvor. Para os judeus, para os israelitas,
um nome era muito importante. O nome carregava a personalidade da pessoa. No caso de Judas, não ajudou. Nem tendo um nome bom, um nome forte, não ajudou. Irmãos, ele andou 3 anos com Jesus. Viu toda a qualidade de milagre. Ouviu todo tipo de ministração poderosa. Participou de uma vigília com Jesus. Xilique pentecostal a noite toda. Pessoal, vamos dobrar o joelho, orar com Jesus. De joelho e abraçar ele. Você ia abraçar ele? Eu ia. Se você não abraçasse, perdeu. Abraçar Jesus. Ah, meu Deus. O cara teve tudo isso. Ele viu gente ressuscitar. Ele viu um mar bravio ser acalmado. Ele viu de tudo, irmãos. Resolveu? Resolveu? E qual foi o problema de Geazi? Dinheiro, não foi? Ele viu, ele falou assim, eu preciso tirar uma vantagem desse negócio aqui. Não é nem dinheiro, tirar vantagem. O Judas foi a mesma coisa. O Judas vende Jesus por 30 moedas de prata, preço de um escravo. Foi o que ele conseguiu tirar daquela situação. Problema no coração. Na caminhada com Jesus, ele foi provocando, trazendo uma série de coisas na vida dele. Naquele tempo de discipulado, ele ouvia aqui, ele ouvia ali. A cada dia ele acabava juntando mais uma pedrinha à sua síndrome. E ele acaba então com a lepra chamada pecado igual na sua vida e acaba dando fim da sua história. Perdendo a oportunidade de dar continuidade daquilo que chegou até nós hoje, irmãos. Até nós hoje. O Evangelho está aqui, você recebeu a palavra de Deus, porque homens e mulheres deram continuidade. Não estavam preocupados com um título, dar uma carteirada, mas em darem continuidade ao ministério que o Senhor os chamou. Aleluia. Se você for pesquisar na Bíblia, você vai ver que não tem sucessor de Eliseu. Deus levanta outros, mas o sucessor dele não tem. O Elias faz o Eliseu. Mas o Eliseu para frente não tem um sucessor, aquele que andou do lado. Moisés fez do Josué o seu sucessor. Depois do Josué, aí o negócio começa a complicar. A continuidade começa a complicar na história, na vida. Eu fiquei olhando, irmãos, eu quero orar por você, clamar pela tua vida, porque a verdade, sabe qual é? Não basta ir na escola, tem que ter um mestre, não é? Alguém pode ir na escola, paga a prestação 5 anos, e sai tão ignorante, tão estúpido como entrou. Agora, se ele tiver um mestre, se ele tem um mentor, se ele é discipulado, aí a história é diferente. Não basta só ler um livro, não é verdade? Esse é o livro mais vendido do planeta, a Bíblia. Mas quanta gente precisa de Jesus por aí ainda? Não basta só ter a Bíblia, precisa ter o Espírito Santo para guiar toda a verdade. E para isso acontecer, precisa ter alguém. Eu quero desafiar você a olhar talvez para pessoas que, se você não discipular, se você não acompanhar, a gente não começar a ir, talvez ela se transforme num Geazi, talvez ela se transforme num Judas, que quer dizer louvor. Tem experiências maravilhosas pontuadas na sua história, mas não mudou. Não basta ir na escola, não basta só assistir culto, não é verdade? Basta só assistir culto? Não basta. Quando eu falei, meu Deus, para onde que essa palavra vai, né? Para ter crescimento, irmãos, tem que ter comunhão com Deus, através da oração, através da busca, falar com Deus, ouvir a Deus, precisa ler a palavra, ter comunhão com os irmãos e precisa ter um mestre, alguém que o ensine, cobre e que exija resultados. Sem isso, é só ir numa reunião. Esse é chamado ao verdadeiro discipulado. Isso é um grande desafio. Uau, que silêncio, hein? Deus nos chama a isso, Jesus nos chama a isso. Ele fez isso com os discípulos. Os discípulos chamavam ele de rabi, de mestre, mas depois eles começaram a ver que tinha uma outra parte. Começaram a ver que eles começaram a caminhar com o Senhor, e aí então Judas não aguenta aquilo. Outros ficam. No momento da crucificação, todos correm, né? Só o discípulo amado fica ali para dar um apoio com as mulheres, com a mãe de Jesus, alguns outros. Depois Jesus vai buscá-los lá. Não basta só ir na escola, tem que ter um mestre. E eu quero desafiar você hoje a isso. Essa é uma mensagem sobre a igreja. O que é a igreja? O corpo de Cristo. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Isso é uma garantia maravilhosa. Quero orar por você agora. Quero convidar você a ficar em pé nesse momento. Quero clamar por você.
Apresente sua vida agora diante do Senhor em oração. Você pode fazer isso. Talvez você vê na sua história tantas coisas boas como Geazi teve. A visão se abriu, investido de autoridade, de representatividade, testemunhando coisas lindas e maravilhosas, vivenciando milagres, vendo o machado flutuar, vendo o inimigo poderosíssimo cair por terra e fugir em debandada, vendo o que é o poder se aperfeiçoar na fraqueza. Geazi, ele viu tudo, mas ele não aprendeu nada. Eu quero experimentar mais do que ver. Jó, depois de toda a sua experiência tão traumática, ele diz: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Aleluia! Mais do que só uma vivência, mais do que só ir numa escola, cumprir currículo, cumprir agenda, cumprir tabela. Você não foi chamado para isso, eu não fui chamado para isso. Nós não fomos chamados só para cumprir com obrigação. Vim na igreja no domingo como um descargo de consciência, quebra-galho da semana. Pelo menos eu vou começar a semana com Deus. É mais do que isso, andar com Jesus. É mais. É mais. Você não é Geazi, não. Você não vai acabar como ele. Não vai acabar como Judas. 3 anos, tempo integral com Jesus, para no final entrar num processo de incompatibilidade que foi capaz de vender, foi capaz de trair, foi capaz de vender suas convicções tão barato. No nome de Jesus. Senhor, nós como igreja tua, nós nos arrependemos, Pai. Quando o Senhor olha para nós e vê um Geazi, vê um Judas, e não vê um Jó, não vê um homem de Deus, uma mulher de Deus que está caminhando, não só pensando numa sucessão, não só pensando num cargo, num título, numa postura, mas queremos, Senhor, pensar numa continuidade de graça, de poder, de mover, de agir de Deus, de bênção derramada, compreendendo, Senhor, que Tu tem nos colocado como embaixadores, como sacerdócio real, como nação santa, como povo adquirido. Aleluia! Oh, Senhor, nós Te adoramos, nós Te louvamos, ó Pai, nesta manhã. Talvez você, amado, veio aqui nessa manhã e você ainda não tem uma experiência com Jesus, não entregou tua vida para Jesus, não recebeu como Jesus, como Senhor e Salvador da tua vida. Se você nunca fez isso, você pode fazer agora, você vai fazer agora, junto comigo assim. Levanta sua mão comigo dizendo: eu estou aceitando, recebendo Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Se você nunca o fez, se você nunca fez, você pode fazer isso agora. No momento que todos nós estamos orando, entre você e Deus, onde você está dizendo: Senhor Jesus, eu Te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Eu peço perdão pelos meus pecados e peço que o Senhor me aceite como Teu filho. Oh Deus, eu peço agora por essa vida aqui, entrega o seu coração a Jesus, que o Senhor escreva o seu nome no livro da vida, perdoa os seus pecados, o restaure, faça uma nova criatura em Cristo. E nós, Senhor, cremos que nós somos libertos de todos os sintomas dessa síndrome de Geazi, dessa síndrome de Judas. Mas, Senhor, que nós estamos a caminho de uma continuidade maravilhosa, aprendendo cada lição do discipulado, aprendendo cada lição nesta caminhada com o Senhor. Ainda que haja um grande confronto entre a minha realidade e aquela que o Senhor tem para mim, Senhor, nós nos submetemos à Tua soberana vontade, ó Pai, aleluia. Que o Teu Espírito possa visitar o Teu povo, possa visitar cada vida, cada família aqui. Eu clamo, peço, Pai, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Ó Deus, abençoa o Teu povo agora. E eu peço a bênção sobre a Tua igreja, sobre o Teu povo aqui nesta manhã, em nome de Jesus, ó Pai. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus, que Ele que é digno de toda honra, de toda glória.